Fala, galerinha do Moura Educacional. Boa noite a todos. Aqui quem está com vocês é o professor Felipe Valois. Sou mestre em educação. E aí, aceitando o convite do Moura Educacional, mais uma vez, estamos iniciando a nossa live de hoje com um item muito importante, que é uma área bem específica, né, digamos assim, da área pedagógica, do desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento e comportamento motor. Tá? É importante a gente ter a ciência que toda a área de pedagogia, outros cursos até de graduação que também trabalham especificamente nessa área, nós podemos também citar, de certa forma, a área de educação física, que existe hoje digamos assim, um maior acolhimento, né? Eu quero desejar para vocês que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais. Também eu vou depois estar divulgando aqui para que a gente possa estar tendo sempre essa conectividade, sempre esse feedback, digamos assim, educacional. Então, iniciando a noite, saudações pedagógicas, tá certo? Vamos estar trabalhando duas disciplinas, uma 100% uma área mais pedagógica e outra uma parte mais tecnológica, digamos assim, que é uma área mais voltada a banco de dados, e aí a gente vai tentar fazer uma junção. Quero já parabenizar os que estão online. Boa noite a Cícera, a Janete, que não perde uma live, uma aula. É muito importante esse acolhimento, porque às vezes a gente precisa, mesmo tendo outros profissionais que nos acompanham, de outras disciplinas, profissionais de outras instituições também estão aqui nos acompanhando no canal Moura Educacional, e é muito importante porque a gente precisa entender que toda a nossa área, seja pedagógica, seja educação física, seja, de repente, a tecnologia, a administração de empresas, precisa também estudar novos horizontes, novos conhecimentos. Tá ok? Então, já quero colocar para vocês, nós vamos trabalhar toda essa parte do desenvolvimento motor da criança, toda a parte de iniciação, como é que surge essa preocupação hoje da família. A gente percebe que as mulheres estão aí crescendo no mercado de trabalho, é inclusive uma das metas mundiais, né, do desenvolvimento sustentável, essa igualdade de gênero, trabalhar. Então, com essas idas e vindas de mercado de trabalho, as mulheres precisam deixar mais seus filhos nas creches. E o que é que as creches, o que é que os pedagogos precisam, de fato, entender para que eles possam realmente atribuir valores e analisar, trabalhar, ter todos os cuidados necessários para o cuidado com aquela criança, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Há um passado, digo o passado que eu falo na minha infância, né? Eu tenho 31 anos de idade e eu me lembro como hoje eu não fui educado para uma área de creche, porque eu fui criado por vó, então vó tem esses mimos, né, de desde que eu cuido, desde que eu olho. Enquanto isso, as mães, elas vão trabalhar ou fazem realmente o seu trabalho acontecer. Nos dias de hoje é diferente, né? Nos dias de hoje a gente percebe que há uma busca maior nesse sentido educacional. Há uma busca maior no sentido de deixar a criança numa creche, até para que ela possa trabalhar todo o seu processo cognitivo, que ela possa desenvolver e até demonstre, tá, o que de fato ela está inserida dentro da área pedagógica educacional. Tá? Cícera já está deixando aqui, todo o conhecimento será bem-vindo. Muito obrigado. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje tratando dessa experiência. É a primeira vez, por incrível que pareça, que eu estou trazendo esse assunto por meio de uma live, por meio de um YouTube. Então, a todos que vão nos acompanhar, meu forte abraço, e espero que o que eu estudei possa trazer para vocês um norte sobre a importância do desenvolvimento motor. Estava fazendo até uma análise das apostilas, da visão Vygotsky, de alguns autores hoje no mercado de trabalho, e percebendo que, de repente, pode ser até um surgimento de futuros projetos de pós-graduações, mestrados, que trabalhem exclusivamente com esse tipo de temática. A gente percebe que existe muito aumento, né, de crianças diagnosticadas com autismo, outros tipos de necessidades específicas, e a gente percebe que esses itens são muito analisados naquela fase inicial, nos primeiros anos de idade. Então, quando eu
fui me aprofundar um pouco mais sobre esse estudo. É importante que a gente entenda que o desenvolvimento motor, ele, de fato, tem que ser acompanhado pelo pedagogo. Então, a pedagogia é sempre uma paixão. Eu falo da pedagogia de uma forma muito de certeza, eu acredito até que ela me escolheu, porque, de certa forma, ela é um leque de oportunidades, não só de mercado, mas também no aspecto educacional. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, todo o aspecto de psicopedagogia, neurociência, neuropsico, a própria psicologia. De repente, eu tenho hoje profissionais que são formados em psicologia, estão aí puxando essa nova graduação de pedagogia por conta dessa importância desse conhecimento estratégico, dessa visão diferenciada, que é também o curso de pedagogia, que é um dos cursos mais procurados do Brasil. Se você pegar hoje todos os nossos países da América Latina, você percebe que o Brasil, é um dos países que mais tem profissionais que buscam a graduação de pedagogia. Tá certo? Então é muito bom a gente já iniciar a nossa aula de hoje fazendo essa reflexão. Se você está estudando, se você hoje está aqui nos acompanhando, é porque realmente você está no caminho certo, que é o caminho do conhecimento. Tá ok? Então, para a gente realmente entender todo esse aspecto nossa temática de hoje, nós precisamos trabalhar, acima de tudo, toda a área pedagógica infantil. São etapas. Às vezes, alguns profissionais, eles buscam fazer pedagogia porque alguns deles já trabalham, mas o trabalhar não significa, mesmo que você tenha um domínio prático, é importante você perceber se o seu trabalho prático está realmente ligado a uma teoria, a um conhecimento estratégico positivo, digamos assim, em todas as vertentes, em todos os sentidos. É importante, e repito, todo profissional de pedagogia ele tem que buscar, dentro do seu planejamento de estudos, o seu desenvolvimento de conhecimento. É muito importante, ele tem que se encontrar. Qual é a minha área específica dentro da área pedagógica? Eu preciso conhecer essa área pedagógica. Eu me identifico com a educação infantil, eu gosto da área mais de gestão, eu me identifico com a coordenação pedagógica, então você vai descobrindo isso por meio do conhecimento. Antes de você praticar a parte do estágio, antes mesmo de você ter as primeiras oportunidades de mercado, é importante que você entenda que a pedagogia é um leque de oportunidades. E hoje eu quero lhe fazer um convite, tá? Um convite para conhecer essa disciplina que é o desenvolvimento e comportamento motor, tá certo? Então, vamos estudar, vamos correr atrás desses nossos objetivos. Então, vamos aqui fazer uma reflexão. Inicialmente, eu quero começar com uma frase de Augusto Cury. Augusto Cury tem uma frase que condiz, que cola bastante com esse desenvolvimento na área da educação infantil. Ele fala também dos nossos anseios e desejos, da nossa visão, da nossa mentalidade. Tanto que é um dos maiores autores conhecidos no mundo, e no Brasil nem se fala, como o Augusto Cury hoje se destaca, nesse sentido também na área pedagógica e didática. Entre outros autores que não vou citar nomes, porque a gente tem um tempo tão curto aqui na nossa live para duas disciplinas tão complexas. Então, a frase que eu já inicio é a seguinte: apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existe pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Então, meu querido, já deixo para você já o desejo, não desiste dos seus sonhos, tá certo? Se você quer trabalhar com a educação infantil, você tem que conhecer as crianças. Quais são suas metas, o seu desenvolvimento cognitivo, as percepções, como realmente, de fato, essa criança precisa ser trabalhada. Hoje, na creche, em toda a área infantil, até o Fundamental 1, 2, é importante desenvolver e perceber que sempre o desenvolvimento motor vai nos acompanhar a vida inteira.
a gesticulação, a forma de andar, a forma de se expressar, os nossos sentimentos, como colocamos, como agimos, como estamos percebendo esse desenvolvimento ao nosso redor. A vida inteira seremos observados e até julgados por esse item chamado também desenvolvimento motor. Tá certo? Então, só para a gente já esclarecer aqui, nos dias atuais, né, pessoal, as crianças, elas estão, de certa forma, ingressando cada vez mais cedo nas instituições de ensino. Então, isso devido ao fato das mulheres, como eu falei anteriormente, estar entrando muito mais, graças a Deus, no mercado de trabalho, há uma necessidade de deixar essas crianças nas creches, tá? Então, há uma grande preocupação nesse entendimento, nessa visão. Então, diante dessa situação, surge o questionamento. Qual é o questionamento que eu quero te trazer hoje aqui? Sobre qual ambiente a criança ela tem um melhor desenvolvimento motor? Olha a pergunta que eu quero te colocar agora. Em casa com os pais, com os irmãos e familiares, ou realmente com os professores e com os cuidadores de criança? Então, a gente já começa a nossa aula de hoje buscando entender essa reflexão, que é a reflexão de deixo com meus familiares, com todas essas pessoas que a gente ama, que a gente quer o melhor, ou a gente coloca exclusivamente com os cuidadores. Existem alguns estudos, principalmente eu tenho uma prima, por exemplo, que ela tem experiência, ela mora fora do país, e mesmo ela morando na Finlândia, ela fala 2 idiomas, ela fala português com o filho, e o esposo fala finlandês, e ainda mais às vezes entra o inglês. Por que eu estou falando isso? Porque na fase do desenvolvimento motor vai a fase cognitiva, vai toda a fase de desenvolvimento de linguagem. Então, ela percebe que quando ela entra nesse conceito da criança de 2 anos em diante, ela consegue um sucesso maior do que o Felipe, que tem 31 anos de idade, que nunca morou fora do país, que não teve uma cultura de inglês. Eu vim estudar inglês na Casa de Cultura Britânica, praticamente quase no ensino médio, de uma forma muito diferente do que eu imaginava. Então, é muito importante que vocês da área de pedagogia entendam a importância de se estudar também essas práticas pedagógicas dentro do nosso cotidiano. Estamos vivendo uma nova etapa. Após a pandemia, a gente vai ver também novos horizontes, oportunidades online, tá? A questão do uso em si da tecnologia ao nosso favor. Tá? A busca realmente do desejo de ver o sucesso na criança, naquele desenvolvimento. Um pai e uma mãe, ela pode gastar horrores, eles podem gastar horrores em todos os desenvolvimentos profissionais. Lógico que não justifica a falta de atenção, não justifica realmente a presença afetiva e também a ligação da família e escola. Porque antes de acabar a minha live de hoje, eu quero deixar bem claro que existe uma etapa no processo do desenvolvimento cognitivo, segundo os autores que eu estudei, que se não houver uma maior participação, tá? Se não houver uma maior participação da família, dos pais nesse processo cognitivo de desenvolvimento motor, com certeza não vai haver tanto sucesso só pagando realmente um profissional educacional. Existem alguns países de famílias de classe média, até, digamos assim, ricos, de como a gente é no popular, né? Que eles pagam exclusivamente um pedagogo em determinado momento para desenvolver a criança em seu desenvolvimento, em sua postura, em suas atitudes no sentido corporal. Olha só que dica. Esse profissional ainda não se desenvolveu tanto aqui no Brasil. Ainda há uma carência. A gente pode até confundir. Eu tenho uma babá, tá? Você tem uma babá, mas é uma babá pedagoga? Lógico que você tem que pagar isso com um pedagogo, mas de repente uma babá pedagoga que tem um aspecto de desenvolvimento que vai transformar essa criança e já vai começar as atividades pedagógicas a partir dos 2 anos de idade. Eu vou tratar um assunto muito importante. O mercado de trabalho hoje tem oportunidades, mas é necessário buscar essas novas ideias aí para se conquistar e se ter realmente rentabilidade financeira, tá bom? É muito importante mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, como eu falei, né, diante dessa situação das mães, aí terminou se tendo essa maior preocupação. Então, de acordo com Mendonça e Costa, são 2 autores fantásticos. Em 2004, se eu não me engano,
eles lançam um livro exclusivamente para trabalhar o diagnóstico no atraso motor, tá? Mais precocemente, digamos assim, possível, porque quanto mais cedo a gente sabe muito bem disso, se descobrir, acho de minimizar os possíveis problemas dessa criança no seu desenvolvimento. De repente, traumas, de repente essa criança tem uma dificuldade em seu desenvolvimento motor, ele termina mostrando a importância, de fato, desse diagnóstico. Eu sempre falo que todo diagnóstico ele é bem-vindo em todas as fases da nossa vida. Eu, Felipe, por exemplo, eu busco fazer um diagnóstico meu todo o mês de novembro a dezembro do final de cada ano. Por quê? No diagnóstico, a gente bota no papel todas as nossas melhorias, positivamente ou negativamente, ou piorou em algum aspecto. Mas na área do diagnóstico do atraso motor, é de uma forma mais profunda. Então, para vocês terem uma ideia que, diante disso, é possível notar como é importante avaliar se uma criança está tendo os estímulos necessários no ambiente em que vive. Muito importante. Seja esta criança, em casa ou através de resultados, que seja feita uma intervenção. E aí você vai procurar profissionais que lidam exclusivamente com esse tipo de temática. Pode ser um psicopedagogo, pode ser um profissional mais influente nesse aspecto, tá certo? Para que vocês possam entender a importância disso, tá bom? Então, assim, é muito importante que vocês entendam, que vocês trabalhem esse diagnóstico. Não vamos sair dizendo, eu acho que esse menino aí ele tem autismo, eu acho que essa menina daí ela tem algum problema de dislexia. Não existe o achar. O achar pode criar um problema judicial para você, o achar pode gerar para você um desconforto muito grande. Imagine que você tem um filho que ele tem um bloqueio, ele é tímido, é o jeito dele, é a forma dele. No desenvolvimento dele, uma pessoa chega, esse menino ele tem algum problema. É assim que a gente fala com os filhos dos outros, mas quando é com os filhos da gente, a gente realmente termina criando um... Então, se você é um profissional da educação, analise a criança de uma forma mais humana, de uma forma mais por meio do profissionalismo. É por meio de um diagnóstico. Até na consultoria, nas consultorias que eu aplico nos clientes, eu não começo uma proposta com a visão de um resultado, eu começo com uma enquete, com um diagnóstico. Porque como é que eu vou tratar uma doença se eu não sei onde é a dor? Se eu não sei onde eu vou começar a iniciar realmente esse tipo de trabalho. Então, sempre eu aprendi isso nas minhas carreiras profissionais, que tem que existir essa transparência, tudo realmente ao nosso favor. Então, só para a gente realmente entender a importância que é exclusivamente se trabalhar sobre esse desenvolvimento profissional, tá certo? Muito importante esse tipo de visão. Então, Mendonça e Costa, como eu falei, estudem, eles trabalham exclusivamente sobre os diagnósticos nesse sentido e nessa disciplina. Lembrando que o que está na apostila lá vai agregar muitos valores, mas eu quis trazer uma coisa mais profunda, porque na apostila existem muitos conceitos, mas eu quero trazer para vocês, como é pouco tempo a nossa live, eu vou trazer exclusivamente a ideia central da nossa primeira disciplina de hoje, tá bom? Então, uma coisa muito importante. Então, o desenvolvimento motor, o que é o desenvolvimento motor? É um processo contínuo que se inicia desde a concepção até a morte. Você sempre vai ter essa metodologia, esse desenvolvimento motor. Olha só, pessoal, para quem não me conhece, essa daqui de trás é minha sogra, vai registrada no YouTube, Oi. Tá certo? Ela não sabia que eu estava gravando, então vai ficar ao vivo aí para vocês. Tá bom? Tá passando um dia aqui conosco. É coisas da internet, a gente sabe muito bem, né? Então, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa importante sobre esse aspecto da educação infantil que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer para vocês 9 dicas essenciais, tá? Primeiro é o investimento na capacitação profissional. Não seja um profissional que Maria vai com as outras. Eu acho que na minha cidade só dá certo para a educação infantil. Quem foi que realmente amarrou isso? Quem foi que realmente deixou claro que só existe a pedagogia para a educação infantil? Eu falo educação infantil, sala de aula, planejamento, brincadeiras, lúdicos. Não, de forma alguma. O desenvolvimento motor está aí para você criar novos horizontes e projetos.
Quantas crianças elas não são desenvolvidas ou acompanhadas por um psicopedagogo ou por um pedagogo por esse preconceito ou por falta de conhecimento? Porque existe uma coisa muito importante para o nosso dia a dia. O pessoal está rindo aí, né, desse momento que eu coloquei aqui para vocês, mas eu não quis cortar, não. São coisas do dia a dia, do nosso cotidiano. A gente que trabalha com trabalhos remotos, tecnologia, são coisas incríveis que nos acontecem, que só Deus sabe, certo? Então, deixa eu abrir aqui novamente a parte tópica, né, o tópico em si da nossa apostila, para a gente trabalhar para o nosso primeiro aspecto, tá ok? Então, depois dessa capacitação, a gente vem a tecnologia, depois vem o planejamento, né, de um espaço escolar acolhedor. Eu lembro como hoje, na época, minha professora de artes, ela tinha essa preocupação no envolvimento dos seus alunos em todas as peças teatrais, musicais e tudo mais, porque ela queria perceber o corpo, a movimentação, como é que o corpo realmente está inserido dentro de uma atividade pedagógica. As nossas gesticulações, elas demonstram, de fato, todo o nosso amor pelas nossas profissões, ou frustrações, digamos assim. Tem muitos profissionais que estão sofrendo hoje no mercado de trabalho porque eles não estão felizes com o que fazem. Eu, graças a Deus, até aqui me encontrei. Sou professor de coração e isso meu semblante demonstra abertamente. Porém, é importante que, se você vai trabalhar com a educação infantil, você tem que ter uma característica muito forte, que é a paciência de desenvolver habilidades nessa área educacional, se vestir, se caracterizar na educação infantil, como diz Monteiro Lobato, se envolver com a história. É estar realmente inserido nessa educação para que você possa agregar valores ao seu plano de ação. Tá certo? É muito importante essa informação, tá? Outra dica importante é criar aulas divertidas. As crianças já estão fugindo, elas têm que ser crianças, elas têm que ser analisadas, principalmente no seu desenvolvimento motor, porque esse desenvolvimento motor, se a gente percebe, ele é caracterizado por diferentes mudanças de movimentos ao longo da nossa vida. Tá? E essas mudanças, elas ocorrem gradualmente, de maneira contínua, de acordo com nossas faixas etárias. Então, imagine que uma criança de 3, 4 anos, eu vou até citar para vocês um exemplo rápido para os dias de hoje. De repente, seu filho, né, com 3, 4 anos de idade, ele faz uma pergunta que você abre a boca e diz: menino, como é que você me faz uma pergunta dessa numa idade dessa, né? Como é que você desenvolve, mexe um videogame com a idade dessa? Nessa idade eu só sabia brincar de pipa, de carrinho, entendeu? Então, assim, é importante entender que os tempos são outros, tá? É importante você entender que realmente existe um novo tipo de desafio, que é o desafio do conhecer a criança dos dias de hoje, essa nova geração. Eu sou da geração Y, mas existem outras gerações, a Z, que vocês podem até estudar isso. Quem está aí online pode estudar um pouco mais sobre tipos de gerações. Quais as gerações eu tenho que estudar? Quais as gerações que eu tenho que acompanhar? Por quê? Alguns estudos e alguns psicólogos, psiquiatras, cientistas mostram que, a partir de agora, pela era da tecnologia, pelos desenvolvimentos cognitivos e desenvolvimento motor, daqui uns dias eu acho que a criança ela já vai nascer com um tablet e ela mesma vai tirar um selfie dela e vai colocar no Instagram. Tá? Com todo o respeito, lógico, que é uma brincadeira, mas é para mostrar para vocês que realmente tem muita criança e adolescente que vai colocar o titio e a titia no bolso, principalmente no desenvolvimento e nas condições realmente sobre essas estratégias educacionais. Então, assim, é importante que vocês entendam sobre esse tipo de desenvolvimento da criança, tá ok? Então, etapas do desenvolvimento motor, desde o nascimento, os seres humanos passam por várias etapas desse desenvolvimento. É importante que vocês percebam que a vida inteira nós vamos ser analisados por esse desenvolvimento motor, ok? Mas os primeiros movimentos, chamados de movimentos reflexos. O
que são os movimentos reflexos? São movimentos primitivos que desaparecerão durante a origem dos movimentos especializados. Olha, falei até uma coisa chique, movimentos especializados. É algo momentâneo. É notório que a criança não vai passar a vida inteira com aquele tipo de comportamento. Você percebe que algumas crianças, elas notam no adulto uma certa... hoje a gente está vivendo uma era muito de ansiedade, né? De expressões raivosas, de palavras, digamos assim, agressivas, e a criança, quando ela escuta aquela forma de agressividade, ela termina agredindo também, porque ela acha aquilo comum. É a primeira reflexão, é um reflexo, já estou dizendo, reflexo do que eu vejo. Então a criança, ela repete, ela bate na mãe, a mãe bate nela. Olha que erro grave. Como é que eu vou consertar uma criança de 2 anos? Não bate em mim. Aí ela bate, você bate na mãozinha dela, faz a criança chorar. Será que realmente essa é a atitude de um profissional? Ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um familiar que quer educar a criança? Porque nesse desenvolvimento reflexo, ela vai tomar atitudes até contrárias. Ela vai entender, oxe, se ela bateu em mim, eu bato nela, porque pode ser uma forma carinhosa. Lógico que não é uma forma carinhosa, mas ela entende dessa forma. Então, mais por falta de conhecimento, até eu posso ser um pouco mais agressivo, que tem só adultos agora nos acompanhando, por pura ignorância, a gente termina educando da forma errada. Por isso, tem muitas crianças que engolem os pais, digamos assim, com toda sinceridade, criam aspectos educacionais por falta de limites em seus desenvolvimentos e na sua postura. Aí, se você me perguntar como cuidar nesse momento reflexo dessa criança, por meio da voz. Você conduz. A criança, ela escuta o professor, ela brinca, ela escuta a música, ela se movimenta, então ela percebe. A voz é que conduz. Eu tenho 2 gatos. Eu vou até mostrar um aqui, ó. Um está assistindo até a live aqui, ó. Ou ele aqui no cantinho, ó. Júlio César, tá certo? Já estou mostrando para vocês mostrar aqui. Toda vez que eu estou fazendo live, ele está aqui do lado. Mas ele já entendeu. Quando eu dou 2 palavras bem altas, fica aqui quieto. Ele já fica. E por que os seres humanos, que somos seres racionais, como nos chamamos, não vamos entender por meio da voz, que a voz é um poder de locução? Eu nunca apanhei do meu pai. Nunca levei um empurrão do meu pai. Mas só basta o olhar. Passe. E eu já ia correndo, medo triste. Meu pai quase 2 metros de altura, eu tenho 1,98, ele ainda é quase maior que eu. Já minha mãe, 1,58 m, meu filho. Passe não, vai apanhar agora. Então, a baixinha botou quente. Mas onde eu quero chegar? Eu aprendi mais a respeitar o silêncio, a postura do passe, ou de, entre aspas, de ser um pouco debochado com a minha mãe, porque eu gostava de ver ela estressada. Que ela esteja me acompanhando, ela disse que talvez ia até acompanhar. Então, é a lógica. Muitas crianças estão exatamente sendo criadas de forma errada, tá? Então, é muito importante entender isso. Então, se a gente educa os meus gatos da vida, os cachorros, os animais, os periquitos e os papagaios, é o conhecimento que vão fazer a educação humana. A humanidade precisa ser educada. A humanidade precisa ser disciplinada. Mas como é que eu vou disciplinar uma criança se o adulto é o errado? Se ele manda uma criança comprar uma bebida, se ele manda a criança comprar um cigarro, se ele pede a criança, se ele grita com os pais, se ele briga na frente dos adultos, na frente da criança. Então, aí vem a primeira etapa, dos 2 aos 6 anos de idade, quando ele cria o reflexo. O que eu vejo, eu repito, porque para mim é a coisa mais natural. São meus pais. Me amam e fazem isso porque eu não vou fazer. Tá? É muito importante. Essa aula de hoje eu gostaria que fosse até repetida em alguns temas por aí de congressos, viu? Rosa Trícia, é o convite aí que eu deixo para você trabalhar esse desenvolvimento motor. Não só para a parte psicológica, não. Estou falando pela educação. Pessoas que precisam ser educadas. Crianças que precisam crescer educadamente. Esse é o maior desafio da nossa sociedade de hoje. Esse é o maior nosso desafio. Disciplina. Aí nós vamos trabalhar aqui o item muito, mas muito importante para o nosso desenvolvimento de hoje. Existe uma figura no aspecto do desenvolvimento motor que a gente precisa trabalhar bastante, que é no formato de um
de um compasso. De um compasso. E dentro desse compasso existem divisões. E dos 4 meses a 1 ano de idade, existe a primeira fase também da fase motora reflexiva. Isso. O que eu estudei exclusivamente são como se eu dissesse assim, existe as faixas etárias e existe o estágio do desenvolvimento motor. Então, quando eu trabalho de 1 ano a 2 anos de idade, eu estou trabalhando a fase motora rudimentar. Que fase é essa rudimentar? Ela já é pré-controle, estágio de inibição de reflexo. Você já deu, opa, não faça isso. E você já percebe que a criança já abre aquele olho, tipo assim, epa, se eu fizer, ela vai gritar comigo de novo. E isso vai muito a partir dos 2 anos de idade. Mas existem outras fases, como a motora fundamental, que é de 6 anos a 7 anos, que é uma fase madura, a fase elementar. E como trabalhar esse desenvolvimento? Existem crianças que eu fiz um acompanhamento, inclusive eu gosto muito dessa questão cognitiva, é umas áreas muito fortes que eu venho acompanhando, para que a gente possa entender de fato esse crescimento dessa criança. Tem crianças que estão em uma certa série, né, em uma fase educacional que não condiz com o seu desenvolvimento motor, que não condiz com sua aceitação. Mas hoje, eu já estou até trazendo aqui uma opinião Felipe Valois, tá? Uma opinião de pedagogo. Eu acho que o aspecto, eu preferia que um filho meu ele repetisse e agregasse valores à sua educação, que ele realmente aprendesse. Não é frustrante isso para mim. Eu acho que mais frustrante é eu achar que ele pode passar de ano por uma questão mais de status. O meu filho está na idade certa, na série certa, mas ele não sabe de nada. Ele não se desenvolveu. Eu não trouxe um acompanhamento psicopedagógico que ele acompanhe. Aí ele sofre bullying, ele passa por muitos problemas. Essa é uma opinião minha. Não é uma opinião de muitos governantes aqui no Brasil e nem muito menos uma opinião de até estudiosos famosérrimos aqui do Brasil que acham, não é para repetir, passa. É uma opinião, tá? Vocês podem até colocar aí no chat o que vocês acham sobre isso. Inclusive, eu já quero colocar para vocês que não colocam a mãozinha do beleza, curte lá, coloca a mãozinha do beleza, tá bom? Porque quanto mais vocês curtem realmente o humor educacional naquele item positivo, mais o YouTube entende que pode ser divulgado essa aula a nível mundial, nacional e compartilhar isso para outras redes sociais. Maria de Fátima diz, acho de acordo também. Sempre tive isso comigo. Eu quero que um ser humano cresça com inteligência, determinação, se sinta forte. Ele não pode, nós não podemos nos frustrar. Eu tenho alunos de pós-graduação, eu tenho alunos de graduação que quantos erros, inclusive até eu mesmo, eu sou mestre na educação, mas eu tenho, nos dias de hoje, eu vim de escola pública e eu assumo aqui abertamente que eu sinto dificuldade ainda. Eu pego a minha insegurança, eu gosto das minhas coisas certas, eu acho que no nosso cotidiano eu pego com toda a humildade os meus trabalhos e peço para outros profissionais olharem, por que não? Porque nós temos que entender que se você é da educação, você tem que fazer algo bem feito, não com erros, não com detalhamentos, tudo podemos melhorar, mas com sempre humildade. Tanto que a gente tem orientador. Se nós fôssemos tão bons nesse sentido só educacional, a gente não precisaria de orientador. E tem alunos que não aceitam orientador, não gostam, eu sou orientador. Eu sou orientador de 4 instituições aqui no Brasil, tenho alunos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas. E eu sempre digo a eles, eu estou aqui para ajudar, mas vocês me ajudam mais do que vocês pensam. Porque cada erro, cada análise de melhoria dos trabalhos, isso apresenta para mim uma possibilidade de dizer, opa, eu já errei nisso, Então eu preciso também melhorar nessa atenção aí. Entendeu? E acompanhar, lógico, as rotinas e mudanças das normas regulamentadoras. Mas voltando aqui para o nosso desenvolvimento motor, essa fase reflexiva, ela é muito importante. Os reflexos são movimentos involuntários. Então, essa fase inicial, de levar a criança para a creche, a criança vai dar no rosto do professor, a criança morde. Quem nunca viu aquela criança, meu Deus? E outras fases do desenvolvimento motor, que é o riscar as paredes. Então, existem muitas fases do desenvolvimento motor que precisam ser trabalhadas, que precisam ser entendidas de fato, e conhecida. Cada criança tem um
comportamento diferente, cada criança tem uma aceitação diferente. É muito importante essa opinião, tá certo? Aí nos movimentos rudimentares, né? Rudimentares. Os primeiros movimentos voluntários, né, são os movimentos rudimentares. Esses movimentos são encontrados no bebê, tá? Desde o nascimento até aproximadamente 2 anos de idade. Como eu falei, até 2 anos de idade a criança ela já tem esse desenvolvimento motor, essa análise. Tanto que quando ela está com fome, o que é que ela faz? Ela chora, ela esperneia, ela grita, porque ela suplica, ela não sabe falar, mas ela sabe se expressar. Nascemos com todas as características normais de mostrar todos os nossos sentimentos. Até os animais, eles representam sentimentos, tá? Quando não gosta da pessoa, não gosta. Quando gosta, ama. Quando vê que o seu semblante demonstra carinho, te abraça, te beija, é natural esse desenvolvimento. É muito importante ser trabalhado isso, ok? Então, as crianças que estão se desenvolvendo padrões fundamentais e movimentações estão aprendendo a reagir nesse controle, no controle motor, digamos assim, das competências e dos estímulos. Estímulos esses que são colocados por você, professor. Papai e mamãe que estejam nos acompanhando, analisa sua área comportamental, como você está realmente educando os seus filhos, os seus familiares, como é a forma de você cuidar dessas crianças. Tá? Criança, ela é criança. Crescimento é crescimento. Não queira frustrar a criança, ou tratar a criança, ou levar para a criança problemas porque você já passou por isso. Ah, eu fui criado dessa forma, eu tenho que criar dessa forma. Não se ilude, isso é pura ignorância. Na minha família, se eu fosse realmente ser, em alguns aspectos, com todo respeito a quem me criou, porque eu tenho o maior amor a quem me educou, meus pais, meus avós. Mas tem pessoas na minha família que, se eu fosse seguir a forma de atitudes, eu seria a pessoa mais ignorante do mundo, porque é aquele ditado, eu era assim, meu pai era assim, meu avô era assim. Isso não existe. É o reflexo. Por isso que nós somos tão parecidos com quem a gente mora, com quem a gente convive, com quem nos educou. Porque o reflexo se torna repetitivo. É o filho... Preste atenção agora nessa reflexão que eu li lá no livro muito importante de Goleman. Ele fala exclusivamente nisso, olha só. Ele diz assim, é o filho que engole, né? Com todo, eu estou falando popular, ele não vai falar isso, que ele é de outro nível, né? Eu sou do popular nordestino. O filho que engoliu o pai, aí vem o filho que... Aí o filho gera o outro filho, o filho percebe isso, engole ele novamente. Agora, lógico, isso numa vertente... Ah, mas eu tenho pessoas na minha família que têm outro tipo de educação e tiveram uma educação difícil, porque foram buscas, desejos. Eu fui o primeiro a me formar na minha família. É o que? Foi um incentivo? Não. Nenhum formado. Mas são homens decentes, são pessoas dignas de uma sociedade muito boa dos dias de hoje, mas aonde eu quero chegar foi uma escolha minha. Eu fui fruto de projetos nas escolas públicas, ambientais, sociais, de sexualidade na escola, e fui me adaptando a um mundo de dizer assim, poxa, eu quero isso para a minha vida, eu gosto disso. Então você tem que envolver a criança, é no teatro, é na música, até na religiosidade, por que não, mas de um certo cuidado, porque o desenvolvimento motor ele é uma formação de reflexo. Eu vejo muitas crianças hoje querendo ser, com todo respeito à sociedade e aos religiosos, ser membros religiosos ainda com 5, 6 anos de idade, falam, oram, pregam, cultuam, dependendo da sua religião, uma postura de um adulto, sendo criança. E esse desenvolvimento só vai ter consequência. Cuidado. Se você é um professor que tem um aluno que tem esse tipo de postura, converse com o pai e a mãe. Mostre ao pai e à mãe que ele tem que ser criança. Não tem que ser adulto ainda, não. Deixa trabalhar essas etapas. Pode a mãe... Eu não entendi o que você quer dizer sobre isso. Seja realista. Porque vai ser uma criança frustrada, ela vai pular etapas. Imagine você que hoje sente saudade exclusivamente da tua adolescência. Tem gente que não viveu a adolescência, tem gente que não viveu a infância. Quando chega na fase adulta, por isso que nós temos muitos Peter Pans na sociedade, que são aqueles coroas, 40, 50 anos, tá ligado, meu irmão? Não é assim? Vivendo uma adolescência que nunca tiveram. Por falta desse desenvolvimento motor cognitivo, de gestão, de educação, pular as etapas.
É por isso que no Brasil se estima muito a importância do trabalho, de evitar o trabalho infantil, porque cobra da criança, é muito doloroso você ver uma criança de 7, 8 anos de idade em determinadas situações de trabalho. Ainda vivemos muita desigualdade. Mas não vou entrar nesse detalhe. Esse detalhe eu deixo para o professor Levi, que é sociólogo, outros professores da área, assistentes sociais, tem o Pedro, tem o Robson, e eu deixo para eles lá, eu sou pedagogo. Vou mais para a minha área, que é melhor. Tá certo? Então, trago para vocês a outra fase de desenvolvimento, que é o movimento especializado, que é a fase resultado do início fundamental dos reflexos do passado. Tá bom? Então, existem outros mais itens. Se fosse para eu tocar em assunto a noite inteira, já se passou 40 minutos, eu ainda vou para outra disciplina. Tá? E daqui a pouquinho eu estou entrando ao vivo em outra live nacional aí na área de clínicas e atendimento. Tá? Daqui a pouquinho também estou ao vivo em outra instituição. Bora lá. Então, eu tenho aí para vocês fatores ambientais, né? O ambiente está intimamente nesse processo cultural e desenvolvimento psíquico e motor da criança. Aí vem a reflexão. Como é que, às vezes, a escola, a creche, faz um papel riquíssimo com a criança? Manda as atividades para casa, faz todo um acompanhamento. Aí o pai e a mãe nunca tem tempo de nada, não faz as atividades. Não busca alguém para ajudar nessas atividades. Aí eu falo, é melhor estar em casa. Porque é perder dinheiro. Só dizer assim, dá uma olhadinha no meu filho. Porque a escola, ela socializa, ela cria, ela constrói naquele período, naquele horário especificamente, tá certo? Mas ela desenvolve a importância da escola-casa, das atividades educacionais. Tá? Muito importante que vocês entendam bem isso, para que não haja, acima de tudo, nenhuma frustração. Principalmente de você como professor, de reprovar um aluno, de chegar para o pai e para a mãe e dizer, olha, ele está continuando com dificuldades. E o pai e a mãe chegar e dizer, mas eu pago vocês para isso. Não é assim? Mas você não está cumprindo o seu papel de mãe. Dá vontade de dizer isso. Tem mãe que dá vontade de pegar esse aqui, esse e assim, fazer assim, ó. Pá! Com todo respeito, hoje acordei assim, para dizer as verdades. Mas as verdades até elas têm que ser realmente pensadas. Porque hoje o dinheiro e o capitalismo acham que compram tudo. E não compram. Tá? Existe uma coisa muito importante que nós temos que entender como professor, que é a palavra respeito. O respeito é fundamental. Agora, nesse momento remoto, principalmente. Quantos alunos pagam a faculdade e não assistem uma live? Acha que só é fazer gabarito, só chegar lá e marcar. Ou eu tenho pena. Eu me preocupo. Porque para passar no concurso, meu amor, se você não estudar, você não passa, não. Se você quer ter um emprego dos sonhos, você tem que ser muito melhor do que os coleguinhas que você já conhece dando aula. Então, assistam, aproveitem, reassistam, busquem. Eu passei 3 dias estudando essa apostila para trazer 1 hora de aula. São tópicos que a gente precisa estudar. Ah, mas você não já é formado? Mas são mais de 50 disciplinas em uma graduação de pedagogias, onde a gente precisa sempre estar ali, ó, relendo. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha ali, ó. Tá vendo aquela partezinha superior? Essa parte superior aí só são livros de pedagogia. Isso porque vocês não estão vendo a minha biblioteca. Ali só é uma fuga. Quando eu preciso de alguma coisa assim numa live, esqueci de algo, pega ali e vou ler. E é muito importante. Por que isso? Essa leitura hoje está sendo esquecida pelas pessoas. É muito importante que você, estudante, entenda isso. Então, vamos agora para encerrar aqui a nossa parte de desenvolvimento. Aí vem a parte da família. Eu só quero que, antes de entrar em família, existe uma avaliação dentro do diagnóstico, que eu falei logo no início da aula, que é os diagnósticos operacionais. Existem alguns cuidados importantes nesse diagnóstico, porque a criança ela não vai te responder com 2 anos de idade. Você está sentindo o quê? Olha, você acha que isso... Claro que não. Então, como diagnosticar? Vou te dar uma dica agora. Analisa a postura organizacional. Organizacional não, perdão, porque é muito forte essa palavra dentro do meu diálogo. Analisa a postura, o desenvolvimento motor dessa criança. Primeiro, ela se alimenta pegando comida
ela já tem controle, colher, xícara, ela entende o que é isso. Ela pega a toalha, a toalhinha que ela leva para comer. Como é que é esse comportamento? Ela limpou, que ela tem uma higienização melhor. Ela aperta o alimento, estraga, joga. Ela mastiga, engole ou ela já corta o pedaço, o resto joga fora. Ela dá nos colegas. Ela quer tirar a roupa na frente dos colegas, tá? Ela joga papel nos colegas. São todos esses tipos de comportamento que têm que ser analisados. Outro item, de 3 a 4 anos de idade, existe uma determinação aí de idades. Como é que eu posso dizer? O lanche, como é que é o comportamento na hora do lanche? Como é que é a aceitação? Quando ela vê os pais, se ela quer ir logo embora, ela é frustrada de estar em sala, ela chora muito. E aí eu já deixo para vocês esses primeiros diagnósticos, que é os diagnósticos comportamentais dessa criança. Você percebe, Felipe, eu tenho um pavor. Quando eu olho para uma criança, eu, com todo respeito, eu sou pedagogo, mas quando eu vejo que ali é falta de educação, crianças com 5, 6, 7, 8 anos de idade, que fazem cenas, né? Hoje não se pergunta mais, não se orienta a criança a pedir licença, dar um lugar a um idoso, de você acostumar a criança, olha, senta aqui, não. Meu filho, onde você quer sentar? E se o filho disser assim, eu quero sentar no lugar daquele professor Felipe ali, a mãe chegar para mim e dizer assim, ó, você pode se levantar que meu filho quer sentar aí, eu vou perguntar 2 vezes se ela pode repetir a pergunta. Se ali tem um adulto ou uma criança mandando. Então, esse é o primeiro reflexo negativo de uma falta de estudo do pedagogo e da sociedade em si sobre o desenvolvimento. Nos Estados Unidos, quando você pensa em ser pai ou mãe, em planejamentos, digamos assim, você estrutura um estudo, existem cursos de ser pai e mãe, para você entender esses desenvolvimentos cognitivos importantes. Tá? Então, assim, eu já deixo claro. Agora vamos para os bancos de dados, né? Como funcionam esses bancos de dados, que é a nossa segunda disciplina de hoje, para a gente entender e colocar em prática esse armazenamento nas nuvens, tá? Quais as principais vantagens do armazenamento nas nuvens? Primeiro, trabalhar com maior segurança. Então, hoje é importante você ter um banco de dados, digamos assim, bem estratégicos. É um banco de dados, por exemplo, um HD externo, fazer contas no Gmail. Hoje nós estávamos com um probleminha de conexão aqui no YouTube, porque cada professor do Moura, ele acessa da sua casa o YouTube, né? Então, quando você acessa esse YouTube, você entra em um IP. Esse IP é como um CPF. Cada computador, como se descobre hoje pedofilias, acessos indevidos na internet, por meio da análise de um IP e de um banco de dados trazidos por meio da internet. Então, hoje, o Felipe, para eu acessar, eu tive que colocar um código que veio para o meu celular para eles terem certeza que eu não sou nem robô e nem muito menos um hacker. Que eu tenho acesso a essa conta porque a dona da conta me gerou e me passou a senha. Então, vai trabalhar dentro dessa análise do banco de dados, desenvolve esse tipo de cultura para que você possa desenvolver, salvar os seus trabalhos acima de tudo. Hoje eu tenho duas metodologias para esse momento, né? Que é salvar tudo nas nuvens e logo depois desenvolver as competências e colocar isso tudo, salvo as planilhas e tudo mais, no meu HD externo. Além do meu HD externo, eu tenho os pendrives. Além dos pendrives, eu tenho os cartões de memória e ainda deixo ainda no celular para ter a certeza que eu não perdi. Porque, infelizmente, em 2013, eu fui assaltado, saindo de uma empresa que eu trabalhava e levaram meus 2 HD externos. Então, tudo que eu tinha de 10 anos de consultoria e trabalhos numa empresa aqui, eu perdi. Então, retrabalho nos dias de hoje para a minha vida não dá. Eu prefiro pagar até acessibilidade nas nuvens para que eu possa guardar todas as minhas aulas, materiais didáticos e tudo mais. Tudo que nós geramos, temos que ter muito cuidado com essa acessibilidade, principalmente com os backups. Aí eu já dou uma dica a você, professor, a você que realmente quer trabalhar com essas áreas, coloque em prática sempre a importância de se salvar todos os trabalhos de vocês nas nuvens, tá? E também por meio do HD externo. E todo HD externo não é eterno, não, tá?
Hoje eu tenho 4 HD externos, ou é 3, se eu não me engano, está até guardado ali. Eu faço backup em um, eu faço backup nos outros, porque se de repente um cable dá algum tipo de problema, o outro eu tenho o mesmo conteúdo programático. É medo mesmo de perder. É medo, tá certo? Olha só, para quem não me segue, meu Instagram, @felipevalois.coach. Eu quero, nossa senhora, como está passando rápido a nossa aula. Infelizmente, a gente entrou às 19h05, mas agora às 20 horas eu tenho uma nova live iniciando por outra instituição. Quero deixar assim meu forte abraço, trazer minhas últimas considerações, daqui a pouquinho a gente está finalizando, para que a gente possa realmente agregar valor aos nossos negócios. Se você é da área de pedagogia, parabéns. Se você é da área de educação física, parabéns. Seja lá a área que for que desenvolva e trabalhe esse desenvolvimento motor, estudem sobre isso. Tá? Sobre o comportamento, por que aquela criança ela é daquela forma fechada, por que ela tem aquele comportamento de se arrastar, na hora de lanchar com os colegas, ela tem aquele tipo de atitude. Por quê? Sempre se questione, sempre veja as possibilidades em todas as características possíveis, tá certo? Então, assim, meu forte abraço ao Moura Educacional, agradeço a parceria, as aulas elas vão ficar registradas. Lembrando que aqui a gente só deu uma pincelada sobre o assunto. É bem importante que o aluno ele entenda a importância do estudar, de pegar aquela apostila, de imprimir, de acompanhar, de fazer os bancos de dados, para que você possa agregar realmente valores à sua vida profissional. Foi fácil para mim? Não. Às vezes eu recebo até alguns convites de algumas disciplinas que eu me pergunto, meu Deus, eu sou louco, eu aceitei uma coisa que eu só vi isso no primeiro período da faculdade. Mas aí a gente volta no tempo, puxa isso para a gente, agrega valores e faz acontecer. Quero deixar aqui um abraço a Cícera, que acompanhou toda a aula. Maria de Fátima Caldas, forte abraço. Sou fã, viu, Maria, de você e você é de mim, que eu vejo que você curte tudo no meu Insta. Já estou agradecendo aqui, tá? Janete, forte abraço. Elinilda. Helenilda Cícera, Deus te abençoe, professor Felipe, ótimo, professor Felipe, são muitas explicações, eita, aula maravilhosa, conhecimento riquíssimo, fico muito feliz, principalmente com respeito de vocês, por estar aqui, deixando o seu tempinho para me acompanhar e não me deixar só. Fico muito triste, às vezes, quando você vê em algumas instituições, você abre aqui o chat, não tem ninguém lhe acompanhando, fica aquela obrigação de você gravar, de você ter sua imagem. Olha, a imagem aqui é cara, viu? Não é baratinha, não. Para você estar sempre ali, a exposição no YouTube, pensa que é fácil a gente estudar tanto para não passar vergonha, porque é algo que vai ser visto a nível nacional, você não pode nem mentir e muito menos tem que ter fundamentação científica daquilo que você está dando aula. Então, você tem que estudar bastante para dar o conteúdo. Então, assim, de certa forma, muito obrigado. Obrigado ao Moura Educacional mais uma vez. Tudo de bom e Deus abençoe a todos. E até a próxima live, porque agora já vou iniciar outra até às 9, de 9 às 10 ainda tenho outra sobre o meio ambiente. Forte abraço, galerinha. Beijão, tudo de bom. Vou deixar aqui do lado, tá? Agora mesmo minha rede social, para que vocês possam seguir o Valois, tá certo? Desculpa aí, Rosa, mas é fazendo marketing mesmo. Vamos lá. Beijinho, tudo de bom e até mais.